Alguns jogadores precisam do futebol pelo esporte, outros porque é sua paixão, mas por alguns, o futebol é sua salvação. E não digo isso por conta do dinheiro, mas pelo ambiente. Sim, o futebol tirou centenas de atletas de lugares pobres e violentos. Isso não foi diferente dele. Denner, conhecido como o deus dos dribles, conhecido pela mídia brasileira também, na época, como um vagabundo genial. O melhor que eu já enfrentei foi Edmundo, mas Denner tinha um pouco de Edmundo, de mim, do Serginho Chulapa. Jogador louco. Se jogasse hoje, seria melhor do que Neymar. Jogava mais do que Neymar, disse Neto, ex-jogador do Corinthians. Denner, sem dúvidas, é uma das maiores incógnitas do futebol brasileiro. Até onde ele chegaria? Participaria do Tetra? O que posso dizer é que ele foi um dos maiores jogadores que o nosso país produziu. Ele era rápido como Neymar, driblava como Ronaldinho Gaúcho e arrancava o estilo Kaká. Em relação a talento, Denner foi o jogador que mais se aproximou de Pelé, disse um dos maiores ídolos do Santos, que jogou com o rei, seu Pepe. Quem o viu jogar nunca se esqueceu, e até hoje crianças são nomeadas em sua homenagem, em homenagem ao jogador que fez isso aí, que fez o Brasil entender que uma lenda estava surgindo ali. Até Maradona pediu para conhecê-lo de perto após um jogo contra ele. Denner jogou com poucos, mas seu brilho foi curto. E quem diria que o seu maior sonho seria a causa de sua partida deste mundo com apenas 23 anos de idade, deixando 3 filhos e uma esposa para trás. A nossa história se inicia na Vila Ed, zona norte de São Paulo. A família de Denner era muito pobre, então ele não tinha tempo para perder com futebol. Pelo menos era o que pensavam, mas aquela região de São Paulo, além de pobre, era perigosa. O garoto via diversas coisas. Por mais que sua mãe o protegesse, não tinha jeito. Ele aprendeu a lei das ruas. Quem sobrevive sempre é o mais forte. E sob esse aspecto, ele cresceu. Denner era órfão de pai. O menino sentia muita falta dele. Pouquíssimas lembranças foram guardadas com ele. No período da manhã, Denner estudava e durante a noite trabalhava para ajudar a mãe a pagar as contas de casa. No meio tempo, ele ficava na rua com seus amigos na Vila Ed. Com o passar do tempo, Denner foi jogar com o Colégio Bilac, na Vila Mariana. Lá, eles lhe pagavam algum dinheiro. Nada significativo, mas alguma coisa para ele estudar e jogar pela escola no intercolegial da cidade. Mas no fim, eles apenas pagavam Denner para jogar, porque ele mal aparecia na escola. Sua mãe o mandava, mas ele preferia a rua e todas as suas aventuras. No Colégio Bilac, ele era destaque, por isso ele decidiu apostar na carreira de jogador. Em 1982, com 11 anos, Denner conseguiu uma vaga no time mirim da Portuguesa. Ele ficou muito feliz, e sua mãe também, mas precisava de uma chuteira. Então, decidiu ir até a loja da família do seu treinador e pediu ao irmão do técnico uma chuteira. Ô Rony, o Vlad pediu para você me dar uma chuteira, que depois ele acerta com você. No dia seguinte, Vlad foi lá e Rony o cobrou, mas na verdade, essa história era mentira. E o técnico ficou muito irritado com Denner, que no fim das contas continuou com a chuteira. Mas aquilo tudo de nada valeu. Afinal, as contas continuavam a chegar na sua casa e sozinha, a mãe de Denner não conseguia pagar tudo. Então pouco tempo depois, ele teve de abandonar seu sonho para ajudar a mãe novamente. Desde pequeno, a conduta de Denner era complicada. Em 1987, ele e um grupo de amigos foram detidos na delegacia de polícia, no Carandiru, por supostamente terem participado de furtos e roubos. Eles ficaram presos, só que os policiais perceberam que Denner era de família pobre e muito honesta. Mesmo assim, o diretor do Colégio Bilac teve de fazer uma carta de responsabilização pelo garoto. Só aí ele foi liberado. Nesse ponto, ele já tinha 16 anos. Depois de ter desistido do futebol para ajudar a mãe, Denner começou a se perguntar se valeria a pena passar a vida inteira pensando: e se eu tivesse virado jogador? Como seria? Ele não aceitou aquilo e estava decidido a tentar novamente. Desta vez, ele tentaria pelo seu clube do coração, o São Paulo. Novamente, ele passou nas peneiras, mas ficou apenas 2 meses na base do tricolor. Depois, decidiu voltar à Portuguesa, onde se encontrou.
Ele jogava muito já nessa época, tanto que o treinador José Wilson o colocava para treinar com os profissionais e jogar pelo júnior do time. O primeiro jogo de Denner pelo profissional da Portuguesa, em 1989, contra o Grêmio, ainda no Estádio Olímpico, o jovem não fez nada de relevante dentro do campo, mas após o jogo, ele foi até o lateral Alfinete e pediu para trocarem camisa. Alfinete retirou a sua, porém, quando Denner foi tirar, parou e disse: "Poxa, eu tô estreando agora. Se eu te der minha camisa, eu vou ter de gastar uns 500 paus. Alfinete deu a dele e saiu rindo. Aquele era o Denner em toda a sua essência, um jogador que, apesar de tudo, fazia as pessoas rirem de suas maluquices. Em 1991, o clube ganhou a Copinha em São Paulo e Denner foi o principal destaque daquele time. Ele não era forte, ele era habilidoso, não precisava trombar com zagueiros. Ele os driblava e os deixava para trás com arrancadas insanas. Apesar das conquistas, os dirigentes da Portuguesa perceberam que Denner era o típico garoto de rua. Ele era assim, explosivo e, em certo ponto, até agressivo. Todos os comportamentos que ele aprendeu na rua, porque, como disse, na rua só os mais fortes sobrevivem, e ele levava a sua vida assim. Por isso, disse que o futebol o salvou, não só da pobreza, mas principalmente de um futuro muito pior. O salvou de caminhos errados e o colocou na direção certa. Denner se destacava tanto que começou a literalmente ter poder dentro da Portuguesa. O jogador decidia os jogos e fazia insanidades com 18 anos de idade. Sua renovação de contrato estava chegando e ele queria mais, só que nessa época a Portuguesa já enfrentava problemas financeiros. Mesmo assim, ele pedia um salário maior, mas os dirigentes não queriam dar. Então, Denner orquestrou um plano. Na época, a Bélgica era o Eldorado dos brasileiros. Todo mundo ou queria ir para lá ou já estava lá. Denner se aproveitou do fato de ter tido sondagens de alguns clubes belgas e disse ao presidente que tinha acertado com o time do país. Só que não era verdade, foram apenas sondagens, mas o presidente da Portuguesa não sabia disso. No primeiro momento, o presidente não acreditou, já que ninguém falou com ele, mas Denner iria levar aquilo até as últimas. Fez as malas, pegou um táxi e foi até o aeroporto, sem passagem alguma, e esperou. Vendo aquilo, o presidente achou que ele estava falando sério, foi até o aeroporto, pegou Denner e fechou a renovação de contrato do garoto. Não foi o que Denner pediu, mas o valor que recebeu foi muito acima da média. Para provar que merecia aquilo e agradecer ao presidente, Denner não só continuou a jogar bem, como levou aquilo a outro nível. Ainda em 1991, fez o gol que é considerado o mais bonito da história do estádio do Canindé. Em uma partida válida pelo Campeonato Paulista entre Portuguesa e Inter de Limeira, Denner arrancou de antes do meio de campo, driblou 3 rivais e incontáveis buracos no gramado que fazem a bola perder completamente direção e tocou na saída do goleiro. Que gol! Um gol épico e um dos mais plásticos da história. Depois da comemoração, um dos seus colegas de campo perguntou a ele: "O que foi isso que você fez?" "Para de ser bobo, eu faço isso em todo treino", respondeu Denner. E o pior, nem foi isso, ele parecia se recusar a fazer gols simples, eram só pinturas lendárias. Com essas atuações épicas, obviamente, sua convocação para a seleção era questão de tempo. No seu primeiro dia de treino, com a camisa amarelinha, Denner estava eufórico. Era um grande reconhecimento para ele, que trabalhou tanto e finalmente pôde dar mais tranquilidade à sua mãe. Nesse ponto, com Denner em ascensão, todos os holofotes foram em cima dele. Nas vésperas de um jogo contra o Palmeiras pelo Paulista, Denner resolveu ir de moto até o Canindé. Ele simplesmente caiu e se ralou inteiro e não pôde ir para o jogo. Alguns jornais noticiaram o caso, o chamando de irresponsável. Outros diriam que ele era um vagabundo com habilidade. Não parou por aí. Em um treino, um dos jogadores acertou a mão na cara de Denner. No treino do dia seguinte, ele apareceu com uma tesoura. Se Leão, técnico da equipe na época, não tivesse visto e impedido, não sabemos o que poderia ter acontecido. Ele era assim mesmo. Batia na telha, ele fazia e pensava muito pouco. Esse tipo de coisa minava as aparições do craque na seleção, já que nenhum treinador queria convocar um atleta que todo dia estava envolvido em um escândalo perigoso. Ainda mais que com Denner, eles eram muito recorrentes. Só que, como disse, ele era um craque e todo mundo saberia disso em um jogo contra o Santos. Naquele Paulista,
a Portuguesa enfrentaria o time da Baixada. No primeiro tempo, Denner quase não apareceu e o técnico disse nos vestiários que o tiraria para tentar algo novo e inesperado. Mas ele se recusou a sair e disse: "Eu não vou sair da partida, eu vou entrar lá e vou resolver o jogo. Eu digo quando eu saio." Todo mundo ficou sem entender nada. Ele não estava jogando bem, mas como disse antes, ele era o craque daquele time. Então, se ele disse que resolveria, ninguém ia o questionar. O primeiro tempo foi 2-0 para o Santos, mas quando voltaram do intervalo, Denner colocou a bola debaixo do braço e destruiu o peixe. De repente, 3-2 para a Portuguesa. Mas você acha que para ele foi o suficiente? Não. Denner queria mostrar ali o seu tamanho, a força de seu futebol, não só para o seu time, mas para o Brasil inteiro. Denner pegou a bola do meio de campo, deu uma caneta em um defensor, deixando mais um para trás, cortou o goleiro e fez esse gol lindo, essa pintura. O estádio explodiu em alegria, os torcedores pareciam não acreditar, mas Denner não. Ele sabia o seu tamanho e ainda comemorando disse: "Eu falei, eu sou o Denner." Todo mundo precisa entender isso. Depois daquele jogo, todo mundo já o conhecia, não pela frase, mas pela jogada brilhante. Denner sabia que apesar da Portuguesa ser um time grande e ter um bom esquadrão, ele precisava de novos ares para tentar limpar sua imagem. Quando percebeu que a Portuguesa estava disposta a emprestá-lo, o Grêmio foi para cima com tudo e conseguiu Denner por 3 meses para disputar o Campeonato Gaúcho. Quando recebeu a proposta, Denner aceitou na hora. E quase nem precisaram falar com os dirigentes da Portuguesa, já que Denner era conhecido também como o reizinho do Canindé. No início de 1993, o Grêmio possuía um forte time e com a chegada de Denner, o esquadrão ficou ainda mais poderoso. O time gaúcho viria um cometa passar por Porto Alegre. Os dribles, as jogadas, as arrancadas de Denner encantaram os torcedores gremistas. No final dos 3 meses, eles levantaram a taça essa que seria a primeira de Denner como profissional e sua última taça como jogador de futebol. O Grêmio precisava pagar para retirar Denner da Portuguesa, mas o time gaúcho não tinha o dinheiro e precisou devolver a joia. Aquilo deixou Denner meio triste, afinal, ele tinha gostado de Porto Alegre e de vestir o manto azul. Quando entendeu que não seria comprado, ele não estava afim de voltar para a Portuguesa, queria um novo lugar para desfilar seu futebol, pois ali ele já estava marcado pelas confusões que tinha feito e a mídia não o perdoava. O presidente da Portuguesa se sentou com ele para a renovação, mas o que Denner pedia era muito alto. O jogador não arredava o pé. Denner pediu cerca de 100 mil reais. O presidente do clube olhou para ele e respondeu: "Ok, Denner, ao invés do dinheiro, vamos ao cartório. Lá eu passo para o seu nome o estádio do Canindé. O que você está pedindo é a nossa folha salarial." Denner conseguiu um alto salário. Ele também ganhou sua Mitsubishi Eclipse, que sempre quis. Nesse momento, aquele modelo era novo no Brasil, então a Portuguesa teve de importar o carro e lhe entregar. Denner ficou todo dono de si com o carro e vinha para todo lugar com seu novo brinquedinho. Uma história legal sobre Denner é que apesar dele ser sempre esquentado, ele nunca foi cruel ou arrogante. Um belo dia, andando na sua Mitsubishi Eclipse, ou como diria ele mesmo, sua nave, Denner foi parado por um pedreiro na Vila Ed. O homem passava necessidades. Denner conseguiu ver nos olhos dele o que um dia via em si mesmo, quando morava lá e passava suas dificuldades na infância. "Entra no carro", disse Denner. Quando chegaram no supermercado, Denner pegou o maior carrinho e deu ao homem. "Coloca tudo que você precisa, eu pago." O homem não sabia o que fazer, por isso Denner andou o mercado inteiro, colocando os produtos, encheu o carrinho e deu tudo ao trabalhador que passava dificuldades. No fim, ele não quis ser agradecido. Para Denner, aquilo não tinha sido bondade de sua parte, apenas uma ação qualquer. Mas eu posso dizer que não, aquilo foi bondade sim. Bondade de um jovem que, apesar de passar pelo que passou, se lembrava de onde tinha vindo, se lembrava que passar dificuldades financeiras era algo horrível. Quando ele deu aquele carrinho cheio para o homem, não era só ao trabalhador e sua família que ele estava ajudando. Denner estava ajudando um garotinho que não gostava de ir à escola e preferia ficar nas ruas da Vila Ed. Um garotinho
que sempre quis ser um jogador, mas não podia por conta da falta de dinheiro e de ajuda. Garotinho esse que com muito esforço conseguiu se tornar jogador e que se chamava Denner. Nesse período, Eurico Miranda era um dos principais dirigentes da seleção brasileira, só que ele também acumulava o cargo de vice-presidente do Vasco da Gama. Inclusive, ele se recusava a deixar esse cargo. Eurico queria Jair Pereira como técnico do seu time e Jair aceitou a oferta. Porém, ok, Eurico, eu lhe faço campeão, mas tenho apenas uma exigência. Denner. Eurico riu alto e puxou seu charuto. Olhou fixamente o treinador e disse: negócio fechado? Sim, Eurico decidiu o futuro de Denner ali mesmo, sem nem mesmo ter falado com ele. Mas como ele convenceria Denner de deixar a Portuguesa e ir para o Rio? Você se lembra que eu disse que, por conta das confusões, Denner não costumava ser convocado para a seleção? Sim, e Eurico era o presidente de futebol da CBF, ou seja, sua palavra ali era lei. Agora ligue A com B e terá a resposta pela qual, com toda certeza, Denner iria para o Cruz Maltino. Além, é claro, que o time do Rio era gigantesco e muito forte. Mas o que Jair Pereira não sabia era que Eurico Miranda já queria o Denner no Vasco de qualquer forma. Ou seja, Eurico Miranda sendo Eurico Miranda. E para Denner, a ida para o Cruz Maltino seria ótima. Além de ir para outro grande clube, teria uma ótima oportunidade de se destacar. Ali no Rio, ele seria convocado e deixaria de aprontar. Ele prometeu isso para si mesmo. O que ninguém sabia, nem o próprio Denner, é que quando ele fez isso, decidiu seu destino para sempre. Para a Portuguesa, o negócio também era bom. Além de se livrar do salário altíssimo, se Denner se destacasse, venderia ele por um bom preço. Então, decidiu emprestá-lo ao Vasco. Recém-chegado ao Cruz Maltino, Denner queria mostrar serviço e dizer a todos que estava mudado. No seu primeiro dia, na avaliação física, os jogadores deveriam dar voltas no campo de 1000 metros ao todo. Denner saiu em disparada nos primeiros 100 metros. Rapaz, quando a gente viu aquilo, falamos, esse homem vai para as Olimpíadas. Era impressionante a velocidade dele. Mas aí, foi para os outros 100 metros e não sabia que era para dar a volta. Ele foi indo e quando passou dos 200 metros, caiu no chão, desmaiado, passando mal. Foi aquela gargalhada de todo mundo. Lembra Ricardo Rocha, zagueiro do Vasco, em 94. O mais impressionante não foi isso. O Vasco marcou um amistoso contra o News Old Boys. Por quê? Nesse momento, um jogador estava no clube, um jogador chamado Maradona. E poucos anos antes, ele era o melhor do mundo. A mídia da Argentina e do Brasil só falavam do Maradona. Mas quando o árbitro apitou, quem brilhou foi Denner. Ele destruiu o time do argentino e todo mundo ficou de boca aberta. Denner passou por 1, 2, 3, 4, 5 e só parou no gol. Após o jogo, todo mundo só falava de Denner. Nos vestiários, Maradona apareceu e pediu para falar com o garoto. Depois dessa conversa, Denner voltou todo sorridente e disse aos seus companheiros: "E aí, o Maradona já pediu para falar com vocês?" Todo mundo riu alto e voltaram para o Rio. Com partidas incríveis, a torcida do Vasco começou a entoar esse coro por São Januário. É Cafuné, é Cafuné. O Denner é a mistura do Garrincha com Pelé. A relação dele com a torcida estava ótima e sua convocação para a Copa de 94 era quase certa. Todo mundo dizia. No dia 17 de abril de 1994, Denner foi expulso no empate contra o Fluminense no quadrangular final do Carioca. Ele decidiu ir para São Paulo em uma reunião com Stuttgart da Alemanha para uma possível transferência. A Portuguesa queria o negócio, entraria um bom dinheiro nos cofres do clube e Denner também queria ir. Mas foram apenas acertos iniciais de contrato. Denner passou o fim de semana com a família. Quando chegou o dia de sua ida, ele decidiu ir com sua nave até o Rio. Sua mãe disse que era melhor ele ir de avião ou então de ônibus. Denner insistiu em ir de carro. No dia 19 de abril de 1994, às 5h15 da manhã, a Mitsubishi de Denner colidiu em alta velocidade numa árvore. Quem dirigia era um amigo. O laudo policial concluiu que ele dormiu ao volante. Nesse dia, o cometa Denner, o deus dos dribles, o novo Pelé, deixava a Terra. Nesse dia, o futebol mundial perdia uma lenda.
que só tinha 23 anos de idade, vivido pouco. Mesmo assim, construído uma gigantesca história no Grêmio, Vasco e a Portuguesa. No dia 19 de abril de 1994, pouco importa o que o futebol perdeu. Nesse dia, 3 crianças ficaram sem seu pai. Uma mãe perdia seu filho, uma esposa ficava viúva e ela ainda lutaria muito para conseguir uma pensão tanto do Vasco quanto da Portuguesa. Os filhos de Denner não tiveram a oportunidade de conhecer seu pai, de ter memórias com ele, e que coincidência trágica, o próprio Denner não tinha conhecido seu pai também. Destino? Azar? Nunca saberemos. Mas o Denner, o reizinho do Canidé, o jogador que encantou seu Pepe, Maradona, Eurico Miranda e todo o Brasil. Ele foi lendário, épico, como um cometa que passa e sai arrasando tudo em sua volta. E que pena que ele nunca pôde ser aquilo que nunca teve quando criança, pai. E aí, o que achou do vídeo? Escreva nos comentários a sua opinião, para que eu possa sempre melhorar. Vocês são incríveis!